para todos os públicos. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor José Mário e hoje vamos estar dando continuidade nesse projeto Escola é Minha Casa, Projeto de Vida. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rosário. E hoje o nosso eixo temático vai ser espaço e forma. E o nosso objeto de conhecimento será poliedros e corpos redondos. Será uma aula onde estaremos trabalhando sobre essa temática, tirando as dúvidas dos nossos alunos do 5º ano, resolvendo atividades relacionadas ao eixo temático e a esse objeto de conhecimento. Eu espero que essa aula possa alcançar você e venha abrir a sua mente para que você venha entender, na verdade, essa temática. Em relação ao eixo temático e ao objeto de conhecimento, o que você, aluno do 5º ano, precisará saber sobre este assunto? Você precisará associar figuras espaciais e suas planificações, como prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Então esta habilidade ela está na nossa matriz de referência, também no descritor 2, onde o professor vai poder estar se atualizando com esse descritor e trazer para a sala de aula para que eu não pudesse identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Então, você, aluno do 5º ano, precisa entender que na verdade, ele é um assunto que está no nosso dia a dia, que a todo momento, a toda hora, nós estamos sempre nos deparando com objetos geométricos, espaciais, que tem forma de prismas, de pirâmides, de cilindros e de cones. E vamos tentar analisar com essa atividade de hoje e nomear também e comparar os seus atributos. Ok? Primeiramente, eu queria trazer para vocês o conceito de poliedros, o que significa essa palavrinha na matemática. Olha, poliedros é uma figura espacial fechada, certo? Que é formada por polígonos reunidos que formam as suas faces, e as faces são os lados formados por arestas unidas nos vértices. Observe que nós temos aqui 3 palavras diferentes. Faces, nós temos também vértices e nós temos arestas. Vamos compreender ao longo dessa aula e ao longo dessas atividades o que significa faces, vértices e arestas dentro de um poliedro, de uma figura espacial. Nós temos aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês, para mostrar alguns exemplos dessas figuras espaciais, né? Temos aqui prismas e pirâmides. Observem bem, são figuras espaciais fechadas. Essas são conhecidas como poliedros, em forma de prismas e em forma de pirâmides. Temos também os poliedros de corpos redondos, ou de forma arredondada, como nós temos aqui o cilindro, nós temos um cone, nós temos uma esfera, ok? Então, essas figuras, elas se classificam em figuras planas e figuras não planas. Quando você estiver em sua sala de aula com o seu professor, pergunte para ele, professor, me explique melhor sobre figuras planas e figuras não planas. E você vai poder identificar também lá no livro didático do aluno sobre essas figuras espaciais, sobre esses poliedros, e vamos tentar resolver atividades relacionadas a este assunto.
Observe bem, né, nossa primeira atividade. Observe que nós colocamos aqui três figuras espaciais. Colocamos um cilindro, colocamos um cone e colocamos uma esfera. O enunciado diz assim mesmo: as figuras abaixo são aquelas cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada. Elas são corpos redondos, poliedros quadrangular, figuras redondas ou sólidos. O que você responderia se você estivesse diante de uma situação ou de um questionamento parecido com esse? Em uma das provas do professor, de algumas atividades lá de sala de aula, o que você iria responder? Essas figuras, elas se parecem com o quê? Com corpos redondos, poliedros quadrangular, figuras redondas ou sólidos? Muito bem. Quem respondeu a letra A está correto. São corpos redondos, onde nós vamos observar que essas figuras, olhando aqui lá para o nosso slide anterior, os corpos redondos significam os cones, as esferas e os cilindros. E observe que o mesmo modelo, olha, nós temos aqui na figura dessa questão. Nós temos um cilindro, nós temos um cone e uma esfera. E você pode assim identificar essas figuras ou esses corpos redondos aonde? Em casa, até mesmo em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, esse cone ele parece com o quê? Com um chapéu de aniversário. A esfera parece com uma bola. Esse cilindro parece com uma lata de óleo que você compra, ou então se parece também com um balde de lixo. Enfim, você vai dar característica para esses objetos, para esses corpos redondos, de várias formas que está em seu dia a dia. E eles nós chamamos de corpos redondos porque eles têm superfícies arredondadas, boa parte arredondada, certo? E outros todo arredondado. E também nós vamos aprender nessa aula de hoje, como nós falamos de poliedros, sobre faces, aresta e vértices. Precisamos entender o que significa isso nessas figuras espaciais geométricas, para que eu possa compreender e identificar o que é uma face dentro de um poliedro, o que é uma aresta e o que é uma vértice. Observe que eu coloquei aqui um cubo para exemplificar essas três palavras. Observe, nesse cubo nós temos aqui a face que está pintada de laranja. Você vai observar aqui, a face seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Teríamos aqui 6 faces dentro deste cubo. E as arestas? As arestas, você observa que essa linha mais azul, esse segmento de linha, são as arestas desse poliedro. Observe bem, poder conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esses segmentos de linha neste cubo seriam 12 arestas. E a vértice, na verdade, são esses pontos que ligam um segmento ao outro. Olha só, se eu for aqui fazer uma ligação de um segmento ao outro das arestas, eu vou descobrir quais são as vértices, ou o vértice, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria isso? Seria 8 vértices que teria dentro desse cubo, dessa figura. Observe, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos comprovar isso lá na atividade. Vamos ver se tem 8 vértices esse cubo, se está correto. Vamos observar agora com uma atividadezinha para se realmente entender se há 8 vértices dentro deste cubo. Descubra quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem o poliedro abaixo. Observe que eu reproduzi o mesmo cubo, né? Diferente, e eu coloquei aqui ele em sua representação, como seria feito, e nós vamos marcar a alternativa correta. Observando aqui essa figura, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem o poliedro abaixo? Lembra da nossa explicação anterior? Vamos ver. 4 faces. Quem concorda com 4 faces? Vamos conferir as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já não seria 4 faces. Então a letra A já estaria descartada, porque eu já conheci a quantidade de faces nesse poliedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas arestas nós temos nessa figura espacial, nesse poliedro? Lembro que as arestas nós falamos lá na aula anterior, na explicação anterior, que são os segmentos de linha que vai identificar as arestas, tá? Então vamos conferir aqui quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seriam 12 segmentos de linha, onde você poderia estar afirmando que são 12 arestas. Agora ficou fácil, porque eu já descobri que são 12 arestas, 6 faces, já dá para me identificar qual seria a resposta, né? Então, eu colocaria aqui na representação do cubo as 6 faces que ele vai ter. Temos aqui os 12 segmentos de linha. E para o vértice, nós temos aqui os pontos que ligam esses segmentos de linha. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmento de linha para esta figura espacial, este poliedro. Então, qual seria a resposta? Seria a letra C. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Seria a resposta correta para que você viesse identificar, dentro deste assunto, como descobrir faces, como descobrir arestas e como descobrir o vértice dentro de um poliedro. Ok? A nossa próxima atividade, nós temos aqui algo do nosso dia a dia. Observe bem. Paulo foi ao supermercado, chegando lá, comprou uma caixa de sabão em pó, uma lata de óleo e uma bola. No caixa do supermercado, percebeu que os 3 produtos tinham, respectivamente, a forma de... Vamos observar aqui os 3 produtos que ele comprou. Uma caixa de sabão em pó, uma lata de óleo e uma bola. O que lembra essas três figuras? Lembra um cubo, um cone e uma circunferência. Lembra um paralelepípedo, um cone e uma esfera. Lembra um cubo, um cilindro e circunferência. Um paralelepípedo, um cilindro e uma esfera. O que vocês iriam responder aí? Observando essas 3 imagens. Observe que na caixa de sabão em pó, não seria um cubo, porque seria mais em forma de um quadrado. Também não seria um cone, porque o cone teria o que? Parte da sua superfície arredondada.
e nem seria uma circunferência. Então, essa primeira imagem, já que não é um cubo, já indica que ela seria o quê? Um paralelepípedo, certo? Mas então ficou entre a B e a letra D. E a segunda figura, ela não é um cubo, também não é um cone, e também não é uma esfera. Ela parece com o quê? Um cilindro, muito bem, parece com um cilindro. E a bola, lógico, está mais fácil de identificar, ela parece com uma esfera. Então, nesse caso, qual seria a resposta para a terceira questão da nossa atividade? Seria a letra D. A letra D seria um paralelepípedo, um cilindro e uma esfera. Então, essa seria a resposta correta. Observe muito bem, alunos, que nós precisamos entender esses significados. Por quê? Porque eu entendendo o que é um cilindro, o que é um cone, o que é uma esfera, eu vou conseguir identificá-las lá no livro didático e na atividade, quando eu estiver respondendo a minha atividade. E observar que os poliedros, eles têm esses formatos aqui, ó, corpos redondos, que justamente são os três que nós falamos na terceira atividade, que é um cone, uma esfera e um cilindro. E nós temos também os prismas e as pirâmides, né? E os cubos, enfim. Nós vamos ter outros modelos também de poliedros lá no livro didático de vocês. Mas é necessário eu identificá-los. Assim como também é necessário eu entender que nesses poliedros existem faces, aresta e o vértice. Eu entendendo isto, como funciona e como descobrir, fica fácil responder as atividades em relação à atividade do livro da Prova Brasil que você tem na sua casa e que você vai precisar responder, entender, para quando chegar o dia da avaliação você tirar uma boa nota. É só observar que as faces é a parte externa ou a parte interna, no caso do poliedro. Olha, essa parte interna aqui, toda ela é a face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Aresta seriam os segmentos de linha que se seguem no poliedro. Olha, aqui é um cubo, poderia ser um outro poliedro, mas você iria usar a mesma técnica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aresta. E o vértice seria, na verdade, esses pontos que ligam esse segmento de linha. Onde você estaria colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que seria 8 vértices neste poliedro. Entendendo isso, você conseguirá responder às atividades relacionadas a corpos redondos e a poliedros. Um outro exemplo para nós finalizarmos esta aula, nós temos aqui uma outra figura, certo? A figura 1 a seguir representa a planificação da figura 2 do cubo. Observe bem, a figura 1 é uma representação da figura 2, tá? E com base nessa planificação da figura 2, podemos dizer que o cubo possui 3 faces, 4 faces, 5 faces ou 6 faces. Essa ficou fácil. Já falamos a respeito disso em atividades anteriores, quantas faces contém esse poliedro chamado cubo. E vocês vão identificar as faces observando que dentro da própria figura. Observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta seria 6. E se você olhar aqui a representação, ela já te dá a quantidade de faces, observando a representação no desenho, que seria 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces.
certo? Ficaria a resposta da letra D. Então, essa seria a resposta correta para essa atividade. Então, observando aqui as questões, a terceira seria a letra D também. A segunda, nós teríamos o que? 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, seria a letra C. E a primeira questão seria corpos redondos, seria a letra A. E como ficaria o nosso gabarito, né, da nossa aula, se fôssemos preencher o nosso gabarito? Como ficaria o preenchimento desse gabarito? Na primeira questão, eu marquei lá qual foi a letra A, B, C ou D. Eu marquei a letra A. Então, nesse caso aqui, eu teria que marcar apenas a bolinha que representa a letra A da primeira questão. Olha, marcaria aqui, pintaria essa bolinha, porque foi a que eu marquei lá na atividade. Eu não posso marcar duas bolinhas aqui no mesmo campo, senão eu vou anular a minha resposta. E na número 2, da atividade 2, nós marcamos no gabarito qual foi a letra. Alguém lembra? Vamos voltar lá para ver se você lembra qual foi. Na questão de número 2, nós marcamos a letra C. Muito bem. Então você ia lá no gabarito, na segunda questão, certo? E você ia marcar a letra C. Essa seria, na verdade, a resposta. E a terceira questão nós marcamos, alguém lembra? Na terceira questão? Não lembram? Vamos voltar novamente para nós observarmos qual foi. Nós marcamos o quê? A letra D, que era um paralelepípedo, um cilindro e uma esfera. Muito bem. Então, nesse caso, eu marcaria na terceira questão a letra D, a última bolinha na terceira questão, na direção do número 3. Na segunda, a letra C e na primeira, a letra A. E para finalizarmos a quarta questão, também nós marcamos qual foi a letra? A letra D. Que essa figura aqui, ela simboliza 6 faces, né? Nessa planificação desenhada, né, da figura 2, temos 6 faces, este cubo. Então, seria também, na quarta questão, a letra D. Professor, e as demais questões? Olha, se foram só 4, eu vou responder apenas até a quarta questão. E as demais eu vou deixar branco. Se fossem 10 questões, eu marcaria todas as 10, cada um com a sua letra. Se fosse 20 questões, eu marcaria todas as 20, cada um com a sua letra correspondente à resposta que você colocou na atividade. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre poliedro, corpos redondos, certo? Eu espero que você tenha absorvido algo de bom sobre este assunto, porque você precisa associar figuras espaciais e suas planificações com prismas, pirâmides, cilindros e cones e analisar, nomear e comparar seus atributos, que nós falamos agora há pouco sobre faces, sobre arestas e sobre o vértice, ok? Então, que você possa ficar com essa aula e que nas próximas aulas você possa estar aí, né, mesmo sentado aí no seu sofá assistindo este canal, que é um canal muito importante para o seu aprendizado, e que na próxima aula traremos continuidade deste assunto, ou poderemos também trazer um outro eixo temático na área de matemática, para que você venha absorver melhor as atividades da Prova Brasil. Fique com Deus e até a próxima aula.